Olá, no vídeo iremos falar sobre as algas. Atualmente, as algas pertencem ao reino protista, sendo a ficologia, fico, que no caso é algas, e logia, estudo, no caso o estudo das algas. É, as algas, elas são seres unicelular ou multicelular, eucariontes, fotossintetizantes, que vivem nos ambientes de água doce, que exemplos, rios, lagos ou até superfícies úmidas. Você encontra as algas. E ela também é encontrada nas águas salgadas, nos mares e nos oceanos. Estes organismos autrotróficos dispostos na superfície oceânica consomem o gás oxigênio dissolvido na água para sua respiração, que liberam através do próprio fotossintético cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera. No caso, elas são consideradas o pulmão do mundo, diferente muitas vezes que acham que isso é a nossa floresta amazônica. As águas, ela vai ter a reprodução assexuada, que pode ser tanto por divisão binária nos seres unicelulares, onde a célula se divide ao meio, quanto por fragmentação, mecanismos de cisão de segmento no talo nas águas multicelulares. Algumas espécies multicelulares reproduzem por zoosporia. Utilizam-se de células flageladas que se desprendem do talo, locomovendo-se até um local favorável para o seu desenvolvimento. Ademais, a maioria das algas se reproduzem de forma sexuada, principalmente as unicelulares, haploides, comportando-se como se fossem gametas. Depois de atingindo a maturação, essas células fundem, formando um zigoto diploide, que irá se dividir por meiose, originando outros 4 células jovens haploides, reiniciando o ciclo. Entre as características consideradas na classificação das algas, tem alguns destaques, que são o tipo de pigmento fotossintetizante e a presença de substâncias de reservas interior das células, existente nos 6 filos distintos. No caso, um exemplo de substância de reserva seria o parámilo e o amido, entre outros. Filo Crisófita, que abrange as algas douradas. A maioria unicelular vive em ambientes aquáticos e também em água doce, mas ela é predominante em ambientes marinhos. Ela participa da composição do fitoplasto, então elas são microalgas que ficam dispersas nas ondas. São organismos autótrofos que apresentam clorofila A e C, caroteno e xantofilas. Armazena óleo como reserva e sua reprodução é por reprodução assexuada por divisão binária ou sexuada por formações de gametas. Filo Bacillariophyta, que abrange as diatomáceas. Elas são encontradas em ambientes marinhos e também em ambientes de água doce. São organismos com parede celular desprovidas de celulose. Porém, ela é impregnada com a sílica, que é a carapaça, que confere um aspecto rígido e uma enorme variedade de formas. As diatomáceas são responsáveis por criar o diatomintos, que é uma rocha que é muito usada na indústria para a fabricação de tinta, explosivos e entre outros. Elas possuem a clorofila A e C e carotenoides. A sua reprodução é por reprodução assexuada por divisão binária ou sexuada. Filopirrófitas, que abrange as dinoflagelados. São organismos unicelulares com endoesqueletos, que é formado por delgadas placas justaspostas. Elas apresentam 2 flagelos eucarióticos diferentes. Elas são encontradas em ambientes marinhos. Elas apresentam clorofila A e C, caroteno e peridina, que é um pigmento exclusivo do grupo, e armazena aminda e óleos como substâncias de reserva. A peridina é responsável pela cor avermelhada das algas dinoflageladas,
que é responsável pelas marés vermelhas. As dinos flagelados têm associação com os corais, que atribui ao fenômeno de aquecimento global. Pelo fato delas estar associada com os corais, quando essas algas vêm a morrer, os corais ficam brancos. Então, a gente chama esse fenômeno de embranquecimento dos corais. A reprodução delas é por reprodução assexuada por divisão binária ou sexuada por formações de gametas. Filoclorófitas são as algas verdes. Elas são organismos clorofilados e elas podem ser uni- ou pluricelulares, com ampla distribuição nos diversos ambientes aquáticos. Elas ocupam também locais como tronco de árvores ou aderem em superfícies de rochas. As algas verdes, elas acumulam aminda no interior de suas células e contém também os pigmentos A e B, carotenos e xantofilas. Sua reprodução é por reprodução assexuada por divisão binária nas algas unicelulares e por fragmentação nas algas pluricelulares. As feofitas são organismos marinhos de regiões temperadas, água fria e dimensões consideráveis, medindo aproximadamente 70 metros de comprimento, representados por águas pardas conhecidas como kelps. O habitat dela, né, é nas águas salgadas, as águas marinhas. A constituição da parede celular, ela é rica em algina. A função dela é assexuada por divisão binária nas algas unicelulares ou por fragmentação ou exploração nas algas pluricelulares. Pode ocorrer a alternância de gerações. As algas feofitas, elas também são comestíveis e ela também é usada na fabricação dos sorvetes. Algumas observações das algas é que elas formam talos filamentosos que podem atingir vários metros de comprimento. Elas também são usadas na indústria da fabricação de papel e de cremes dentais. As rodofitas, elas são organismos multicelulares marinhos, as algas mais conhecidas como as algas vermelhas, com alto teor de vitamina C. Elas são utilizadas na culinária oriental para a preparação de sushi. A constituição da parede celular, e ela também tem uma camada interna e rígida de celulose e outra mais externa, mucilaginosa, composta de polissacarídeos, água e carregado. Também possui depósitos de carbono de cálcio. O pigmento dela é de clorofila A, B, carotenoide, e elas podem ser encontradas também como algas azuis. A reprodução delas é assexuada por divisão binária nas algas unicelulares, ou por fragmentação ou esporulação nas algas pluricelulares. Pode ocorrer também alternâncias de gerações. Observações das algas rodofitas, das algas vermelhas, que elas crescem junto aos corais, fazem parte do bentton, que é um solo marinho. Bom, agora nós iremos ver um pouco sobre a importância da botânica. Mas, primeiramente, o que é a botânica? A botânica é o nome dado ao estudo de todas as plantas terrestres e aquáticas. É uma ciência, um ramo da biologia que estuda as plantas, fungos e algas. São estudadas as morfologias, classificação, identificação, reprodução, fisiologia, distribuição, relações mútuas e com outros seres vivos. A botânica ela é de extrema importância para o entendimento e preservação do meio ambiente. Além disso, é uma ciência que colabora muito para o desenvolvimento de medicamentos, visto que muitos deles são feitos a partir de princípios ativos extraídos de plantas. As plantas elas são organismos eucariontes pluricelulares e autotróficos fotossintéticos. Suas células possuem uma parede celular rígida com celulose e cloroplastos, com clorofila A e B, e outros pigmentos que absorvem a energia luminosa. As plantas elas são fundamentais para a vida na Terra. Elas nos proporcionam alimento, combustíveis, oxigênios e são primordiais para a manutenção do clima e das chuvas no planeta. E a botânica é justamente esse caminho que nos ajuda a melhorar esses princípios e desfrutar de maneira responsável dele.
Nós temos alguns fatores que nos ajudam a ver com mais clareza a importância da botânica na nossa vida, como, por exemplo, os alimentos, mudanças ambientais, remédios e materiais e os processos fundamentais. Aqui nós temos os alimentos, que de forma direta, que é através do consumo de frutas, vegetais, ou de forma indireta, que é através da carne, pois são alimento de alguns animais, eles se mostram essenciais para que haja vida. Então, o alimento ele é de suma importância para o ser humano, para os animais. As mudanças ambientais. O desmatamento, por exemplo, ele causa um grande impacto ambiental, uma vez que as plantas elas são responsáveis pela transformação do gás carbônico em oxigênio e elas ainda protegem as matas ciliares e são abrigos para diversas espécies de animais. Então, sem elas, há todo um desequilíbrio do ecossistema. Remédios e materiais. As plantas, em sua maioria, elas trazem propriedades que funcionam como remédios naturais. E até mesmo os industrializados possuem plantas em sua composição, como é o caso da aspirina, que era produzida originalmente através da casca do salgueiro. É possível estudar através das plantas processos fundamentais, como subdivisão celular ou síntese das proteínas, sem bater de frente com os dilemas éticos que formam ao estudar animais ou humanos. Foi justamente dessa forma que o botânico Mendel descobriu as leis da herança genética ao cruzar diferentes espécies de ervilhas. O estudo da botânica é de suma importância para que possamos entender, desfrutar, valorizar e cuidar com responsabilidade de tudo isso. Pois as plantas elas geram oxigênio, alimento, fibras, combustíveis e remédios que permitem aos humanos e outras formas de vida de existir. No mais é isso. Agradecemos a todos pela atenção. Obrigada.